Você sabia que em Cristo nós estamos interligados no Senhor como sua igreja? E essa ideia de igreja já traz essa perspectiva de comunidade. E em comunidade precisamos aprender a estender a mão e ajudar aqueles que estão precisando, sim, do nosso apoio, conforto e consolo. A própria Escritura nos ensina isso. E na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos entender a respeito desse aspecto aqui na classe dos juvenis. Estamos iniciando um novo trimestre junto com você. O primeiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós vamos estudar sobre o tema Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Aproveita e me segue aqui no YouTube ou no Spotify, onde nós estamos disponibilizando as lições para a sua edificação, onde nós podemos crescer em Jesus e aprender ainda mais da palavra de Deus. Por isso, eu já quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica da aula de hoje, onde nós vamos aprender sobre esse tema na lição de número 1, como estender a mão sendo igreja de Cristo. E que Deus fale com você através da palavra de hoje. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando com você o primeiro trimestre da CPAD em 2024. Aqui da classe dos juvenis, estamos estudando sobre o tema Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. Esse texto é escrito e comentado de forma muito especial pelo pastor Jonas José de Oliveira. E eu espero muito que Deus possa confirmar essa palavra também ao seu coração. Lição de número 1, que vai cair no dia 7 de janeiro, vai tratar sobre o seguinte argumento: aprendendo a estender a mão. É muito importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica está em Efésios capítulo 4, versículo 16. É muito interessante apresentar esse texto junto aos teus alunos para leitura. A nossa leitura bíblica em classe se localiza então em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 27. É muito interessante realizar essa leitura junto com os teus alunos, compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Todo esse material está disponível para você aqui no YouTube, pelo Spotify, e toda quarta-feira às 18 horas é o encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos juvenis, onde nós disponibilizamos as lições para a sua edificação. Então, toda quarta você encontra o nosso material disponível para você sempre a partir das 18 horas. Eu espero muito que a lição de hoje, que foi preparada com muito carinho, possa te edificar em Cristo Jesus. Neste primeiro trimestre da CPAD aqui da classe dos juvenis, vamos estudar um texto do pastor, que é o comentarista da lição, o pastor Jonas José de Oliveira. Um texto escrito e organizado por ele que traz essa perspectiva muito interessante de ser feliz por inteiro e entendendo aquilo que Deus preparou para nós, ou seja, para mim. É interessante você observar que a primeira lição de hoje, que cai no dia 7 de janeiro, trata sobre esse entendimento de aprender a estender a mão. Em primeiro lugar, você precisa compreender essa visão sobre a Igreja de Cristo. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, tá? Essa palavra eclésia pode ser traduzida por assembleia dos tirados para fora. Nos dias de Jesus, entendia-se como a assembleia das pessoas que se reuniam, por exemplo, para atos religiosos em uma sinagoga. Mas isso é aplicado hoje, a partir dessa compreensão, quem fala sobre isso é o Russell Norman Champlin, descrevendo de forma muito especial que a ideia de eclésia se aplica à Igreja de Cristo como comunidade dos salvos, ou seja, comunidade dos discípulos de Jesus. E essa vida comunitária também é utilizada por nós. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Você é adolescente, você é jovem, você faz parte da Igreja de Cristo. E nessa comunidade nós percebemos então que Deus estabeleceu para a igreja algumas coisas. Deus estabeleceu as ordenanças.
Então, nós temos as ordenanças. E o que são as ordenanças? Discipular, ensinar e batizar, evangelizando as pessoas em Cristo. Deus estabeleceu para a igreja o querigma, que é uma palavra que traz essa ideia do grego de evangelização. Deus também deu para a igreja o ensino, a didascalia, a didática, de ensinar as escrituras, a palavra de Deus. Deus também deu para a sua igreja a diaconia, que traz essa ideia de serviço. Estamos prontos, então, para servir em unidade. E olhando para a diaconia da igreja, nós entendemos, então, que a diaconia não é só um cargo da igreja, mas é esse papel que devemos vestir como igreja de Cristo. Está pronto para estender a mão, servir o próximo como parte do corpo de Cristo. A igreja também tem diversas figuras de linguagem no Novo Testamento. Ela é conhecida como rebanho de Deus, como igreja de Deus. Ela é conhecida como família, como corpo, como um edifício sagrado do Senhor. E nós recebemos, então, essas figuras de linguagem também nesse aspecto. Se somos rebanho, somos ovelhas. Se somos corpo, somos membros de um corpo. Se somos, por exemplo, o edifício, somos pedras vivas desse edifício, porque somos, então, uma vivência de comunidade. Há aqui uma compreensão de comunidade de fé. E entendendo tudo isso, a própria declaração de fé destaca que a igreja ela tem esse papel de ser testemunho de Cristo, de falar das verdades do Senhor. A igreja que é estabelecida em Jesus como parte do plano de Deus na eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4, faz questão de dizer a origem da igreja. A igreja que é tanto espiritual como igreja visível, que você também faz parte. E hoje nós vamos abordar isso com você. O primeiro ponto, então, da lição trata sobre a importância do companheirismo e da unidade conforme aos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso, conforme aquela igreja se estabelecia, e você pode tirar grandes lições dessa argumentação aqui. Aproveita, coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, qual é o nome da cidade, onde essa lição está chegando aí, ou de que parte do mundo você está nos acompanhando. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, em nome de Jesus. Como primeiro ponto da lição, o pastor Jonas traz então essa perspectiva muito interessante como autor da lição, descrevendo para nós a importância do companheirismo e da unidade conforme a igreja de Éfeso. Então vamos observar a igreja de Éfeso como padrão desse companheirismo. Um exemplo do Novo Testamento de uma igreja que é uma igreja comunitária, uma igreja que estende a mão. Então pega isso aí. Então você vai observar a igreja de Éfeso. Isso significa que vamos observar passagens tanto de Atos, como também da própria carta da igreja de Éfeso e também textos de Apocalipse, onde nós encontramos uma mensagem de Jesus para aquela igreja ali. O primeiro subtópico, então, trata como o seguinte argumento: somos o corpo de Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar de forma muito poderosa na escola bíblica dominical da sua igreja. Em primeiro lugar, você precisa compreender o contexto histórico da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade cosmopolita no Novo Testamento, uma grande cidade. Chega a se dizer que aquela cidade, já nos dias do apóstolo Paulo, já possuía mais de 400 mil habitantes, ao ponto de ter diversos teatros, diversos locais de reuniões e diversas sinagogas ali também. Lá se estabelece uma grande igreja. Essa igreja se torna no Novo Testamento, especialmente, uma base missionária também. Não é à toa que, quando a Epístola aos Efésios é escrita, ela é escrita para aquela comunidade da igreja de Éfeso, mas ela também passa por algumas outras comunidades. A exemplo, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia. Então você percebe que aquela igreja ela se estabelece no Novo Testamento também como base missionária. No Novo Testamento, nós vamos ter algumas igrejas que são fundamentais como orientações missionárias. Que igrejas são essas? Nós vamos ter a citação da igreja de Jerusalém, que é a primeira. Depois nós vamos ter a igreja de Antioquia, que se torna a principal base missionária do Novo Testamento. Nós vamos ter a citação da igreja de Éfeso como fundamentação aqui, sendo citada dentro das Escrituras.
E nós vamos ter também a igreja de Corinto e determinadas outras igrejas ali, como a igreja de Filipos também. Mas a igreja de Éfeso, ela traz então um patamar extraordinário, porque lá o apóstolo Paulo pastoreia aquela igreja durante 3 anos. Foi o maior período de tempo de pastoreado que o apóstolo Paulo exerceu em seu ministério. Naquela igreja passaram-se ali como pastores. O apóstolo Paulo, o próprio Timóteo se torna pastor de lá, o apóstolo João também se torna pastor de lá. Então você vai perceber que aquela igreja tem uma grande influência de grandes líderes e é uma igreja comunitária. O apóstolo Paulo utiliza como corpo para aquela igreja um exemplo do corpo, sendo apontado então, descrevendo na sua carta para aquela igreja que a igreja era o corpo e que Cristo é o cabeça. Vamos entender. Quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios, Paulo está preso em uma prisão romana domiciliar entre o ano de 60 e 62 da nossa era cristã. Dali ele escreve 4 epístolas que são conhecidas epístolas da prisão. Entre elas estão a Epístola aos Colossenses, a Epístola aos Filipenses, a Epístola ao irmão Filemon e a Epístola aos Efésios. Olha a preocupação que o apóstolo Paulo tem. Escrevendo aos Efésios, Paulo fala sobre a edificação da igreja. A carta tem 6 capítulos e você pode dividi-la da seguinte maneira. Os 3 primeiros, Paulo então trabalha sobre a visão geral da igreja como o corpo de Cristo. E os 3 últimos, ele trata sobre obras específicas para cada discípulo e discípula de Jesus, como viver em família, tratar então os funcionários, no sentido de escravos ali, nós podemos tratar como funcionários no trabalho, como revestir a nossa vida espiritual de toda a armadura de Deus. Então você vai perceber que nós somos membros desse corpo e a igreja está interligada em uma vivência comunitária e Paulo alerta sobre essa vida ao mesmo tempo de ajudar o próximo. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico agora destaca outro argumento, que nós estamos interligados uns com os outros. O comentarista da lição, o pastor Jonas José de Oliveira, ele faz questão de destacar no próprio texto que nós estamos interligados uns com os outros, já que somos corpo de Cristo como igreja a partir do olhar da igreja de Éfeso. Isso quer dizer que cada membro da igreja é importante. A igreja de Éfeso, ela é conhecida como a igreja do primeiro amor, uma igreja que tem uma responsabilidade fraternal aqui muito grande. Isso é citado em Apocalipse. A partir da leitura do capítulo 2, você percebe que aquela igreja perdeu o primeiro amor e Jesus orienta aquela igreja a voltar para o primeiro amor. Então você vai perceber dentro do texto que esse primeiro amor é a demonstração entre os discípulos, ou seja, entre os irmãos, que os irmãos então viviam em comunidade. Isso traz uma aplicação tão tremenda para a gente em descrever que nós também precisamos viver hoje em comunidade. Tem uma passagem bíblica que o próprio texto destaca para a gente, que é o Salmo 133, que descreve ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A igreja de Éfeso se torna uma grande fortaleza de evangelismo e de pregação por causa dessa vida comunitária, de unidade, de respeitar o outro, de abraçar o próximo. Que lições nós podemos retirar aqui? Que nós também precisamos abraçar o nosso irmão, abraçar o próximo, se preocupar com o outro, na necessidade do outro, como igreja de Cristo. Esse é o nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus também. E eu espero que isso traga clareza para que você possa aplicar isso de forma muito especial junto aos teus alunos. O terceiro subtópico, então, no primeiro ponto, destaca que nós estamos ligados a Jesus Cristo. Nós estamos interligados na pessoa de Jesus, porque somos, então, igreja de Cristo, e eu vou explicar isso para você. Em Apocalipse 1:5, está escrito que nós estamos ligados em Cristo porque fomos comprados por preço de sangue. Então, pertencemos à pessoa de Jesus. O pastor Jonas, o comentarista da lição, descreve também outra passagem bíblica em João 15:5, onde Jesus utiliza a figura da linguagem da própria videira verdadeira. E aqui nós aprendemos que estamos então interligados na pessoa de Jesus, interligados uns com os outros. A nossa vida comunitária demonstra então a nossa vivência com Cristo. Isso quer dizer
que a igreja, ela é ao mesmo tempo visível, ela é uma igreja que tem paredes, ela é uma igreja que tem CNPJ, é uma igreja que tem localidade e endereço também, e contas para pagar, mas ao mesmo tempo é uma igreja invisível. Isso quer dizer que é espiritual, está ligada internamente em Cristo. E ela não surge depois do Pentecostes, mas ela surge na eternidade como parte do plano de Deus. A igreja não foi feita somente para uma religião, mas a igreja é parte de Cristo, da vontade de Deus. Estamos interligados nele. Nesse sentido, compreendemos então, ao olhar para Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que somos criados em Cristo, feitos à imagem de Cristo, Efésios capítulo 2, 10. Quando você lê João, capítulo 1, versículo 3, está escrito que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nosso fundamento é entender então que a partir da salvação, nós experimentamos com prazer essa oportunidade de sermos parte do corpo de Cristo, sermos parte do edifício de Deus, sermos templo sagrado do Senhor. E em Cristo agora nós temos essa visão espiritual e ao mesmo tempo essa responsabilidade de sermos igreja do Senhor e que Deus use você pela palavra. Se eu estou te ajudando e você conhece muito alguém que precisa assistir essa aula, por gentileza, compartilha na tua rede social, nos grupos de WhatsApp da tua igreja e envia para alguém ser edificado em Jesus. Vamos agora para o segundo ponto que trata sobre o espírito participativo e de cooperação no lar e na igreja. Isso quer dizer que você tem que ser crente em Jesus, na igreja e em casa também. Na igreja e na roda de convívio onde você está inserido e inserida também. No segundo ponto da lição, a nossa abordagem bíblica, então, passa exatamente sobre essa compreensão de ser uma pessoa cristã, tanto em casa como também fora de casa também, na igreja e fora da igreja. E um texto sagrado que eu quero dar como dica para você está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Lê esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja antes de entrar no primeiro subtópico. O primeiro subtópico destaca, então, outro argumento, o espírito participativo no lar. Vamos entender isso junto com você. Quando você pega a Epístola aos Efésios como proposta do pastor Jonas, o autor da lição e comentarista, você vai perceber que a Epístola aos Efésios, ela possui então 6 capítulos. Os 3 primeiros são dedicados à igreja de Cristo, à obra da salvação. Você pode anotar isso e apresentar em sala de aula. Já os 3 últimos já traz uma visão agora de prática da igreja. Especialmente o capítulo 6 fala sobre a nossa espiritualidade, mas também descreve o nosso papel como pessoas cristãs. 5 e 6 vai falar do relacionamento entre cada pessoa como um exemplo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. No capítulo 5 e 6 você vai perceber também a responsabilidade dos filhos, especialmente no 6, em seu comportamento no lar, como um objetivo de promessa de Deus obedecendo os seus pais. Então, se você deseja ser igreja de Cristo é levar para a sua vida a aplicação da palavra para o seu coração, em obediência, honrando os teus pais, no serviço comunitário, no caráter cristão, demonstrando então isso, crescendo a partir do teu testemunho, porque não adianta de nada você servir a Deus na igreja, mas em casa você ser desobediente. Isso está incoerente com a tua fé. O verdadeiro cristão honra a sua família e honra a Deus também no seu lar, sendo igreja de Cristo na sua casa também. Isso faz parte do nosso testemunho, ou seja, o culto não acaba no templo, mas o culto também se direciona para casa junto com a nossa família. Então, esse é o papel da nossa participação no lar. Tem o papel da participação dos filhos, mas também tem o papel do marido e da mulher e do marido, em uma perspectiva bem interessante. Do marido, ele tem que seguir o exemplo de Cristo, cuidando da sua esposa. A esposa também tem que seguir o exemplo de Cristo em submissão à vontade do seu marido, como a submissão de Cristo à vontade de Deus. Então, tudo isso traz aspectos para o nosso crescimento em Cristo, como proposta do pastor apóstolo Paulo aqui.
O segundo subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre outro argumento, o espírito participativo também na igreja. O Espírito de Cristo sobre nós traz então em nosso coração essa ideia do discipulado. E no discipulado cristão, entendemos que ser igreja também é ter atitudes de ser igreja. Paulo explica para os irmãos da igreja de Corinto, lá no capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19 também, que nós somos templo do Espírito de Deus. Então você vai perceber Paulão explicando isso para a igreja de forma muito especial. Como templo do Espírito de Deus, na igreja, o nosso comportamento cristão também deve refletir aqui de forma muito especial, repetindo também as ações de Cristo. Em Cristo agora, já que nós somos rebanho do pastoreio de Deus, nós precisamos agora nos comportar, ajudando o outro, ajudando o nosso próximo como igreja de Cristo, ouvindo aquele que precisa, tendo verdadeiras relações de amizades, construindo aqui em um aspecto de relacionamento produtivo diante do Senhor. E nesses aspectos, paramos então para aprender sobre o cuidado de Deus em nosso coração. Aqui você para compreender de forma prática o que é ter uma vida comunitária. Não apoiamos aquela visão dos desigrejados. Já existe hoje no Brasil um movimento dos sem igreja, tá? Pessoas que vivem dizendo que são igreja e não têm uma vida comunitária. Não dá para ser igreja sem vida comunitária, gente. A igreja tem vida comunitária, o partir do pão é fundamental. É fundamental para criar, então, relacionamentos, tá? E esses relacionamentos te ajudam a ser lapidados e lapidadas em sua espiritualidade para crescer em Jesus. Então é incoerente pensar que você pode ser um cristão somente em casa, sem um relacionamento comunitário, de uma vivência pastoral em uma comunidade da fé. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero tratar agora sobre outro argumento que a lição traz, proposta do pastor Jonas José de Oliveira, sobre o espírito participativo agora na sociedade, como eu me comporto como cristão também na sociedade. Vamos pensar sobre isso. Como disse para você, a palavra eclésia já traz essa ideia dos tirados para fora, ou seja, assembleias dos tirados para fora. Nós precisamos ser comunidade de Deus, igreja de Deus em casa, igreja de Deus no templo, mas igreja de Deus também fora das quatro paredes. Isso traz essa ideia de testemunhar. Aqui entra a perspectiva do querigma, que é uma palavra grega que traz essa ideia de propagação. No querigma, nós então temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar com palavras, testemunhar com o nosso testemunho pessoal, testemunhar com relacionamentos. A pessoa de Cristo e esse amor de Cristo que passa agora a habitar em nós. Pela Bíblia, nós temos então uma grande ordenança da parte do Senhor, que está em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, que faz parte da grande comissão, de propagar as boas novas da salvação à sociedade. E as pessoas que não fazem parte da igreja, nós precisamos ganhá-las para Cristo, trazendo agora para a parte do corpo de Cristo. Isso fala do nosso relacionamento evangelístico diante do Senhor, nosso papel de propagar o ID. Observa o texto de 1 Coríntios 9,16. Paulo alerta sobre esse desejo que ele tinha de propagar as boas novas da salvação, e você também, como igreja de Cristo, deve falar do amor de Deus e deve refletir sobre isso junto com os teus alunos em sala de aula. O terceiro ponto da lição vai tratar agora sobre aprendendo a estender a mão, como proposta do autor, pastor Jonas José de Oliveira. No nosso terceiro ponto da lição, nós vamos aprender agora nessa vivência comunitária a sermos então generosos. Isso fala aqui de um aspecto que o próprio apóstolo Tiago descreve, que a fé agora ela demonstra obras. Então uma igreja que tem uma fé viva demonstra então em suas obras o amor de Cristo. O primeiro subtópico agora trata sobre o seguinte argumento:
O que posso fazer na prática para estender a mão, ou seja, para ajudar as pessoas? O pastor Jonas José de Oliveira, comentarista dessa lição, destaca que nós precisamos entender que a igreja, como corpo de Cristo, tem o papel então de servir. Servir em primeiro lugar a Cristo como comunidade da fé, trabalhar nessa especialidade do querigma, da evangelização, mas a igreja também tem que compreender a ideia da palavra diaconia. A palavra diaconia já traz a ideia do serviço, servir. Nós somos chamados para servir. Nosso papel, então, é entender que nós servimos o corpo de Cristo e devemos enxergar de forma especial o nosso serviço de servir a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, servimos na igreja, mas servimos também no nosso trabalho, servimos também na escola, para dar testemunho de Cristo. Observe, Jesus mesmo declarou que aquele que ama ao Pai, honra o Pai com as suas ações e ama a Cristo também com essas ações. Você pode perceber isso lá em João 12, 26. Nós temos esse papel de compreender que somos recompensados por Deus, não com o objetivo de fazer algo para obter algo em troca. Mas no sentido bíblico, o cristão tem essa prática da diaconia, tem essa vivência, então, de servir, com o objetivo, então, de ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar. Fale sobre o serviço da fé, servindo, então, e amando as pessoas na diaconia em Jesus. Diaconia não é só um cargo da igreja, mas está impregnado na nossa fé. O serviço sem esperar nada em troca. O segundo subtópico destaca outro argumento. O que posso fazer para ajudar a quem precisa? O apóstolo Tiago descreve que uma fé sem obras, ela é morta. Detalhe, você precisa também observar que as obras não trazem a salvação, mas as obras são frutos de alguém que é salvo, ou seja, de alguém que é igreja de Cristo. Então, o nosso papel, mediante o Espírito Santo de Deus, é entender, biblicamente falando, que nós podemos ajudar as pessoas de forma muito especial, com ações missionárias, ações sociais, ações que vão levar, por exemplo, cestas básicas para pessoas que precisam ou atender os necessitados da fé, ações que vão ajudar as pessoas a compreender o amor de Cristo com o nosso trabalhar cristão, impactos missionários que trazem uma perspectiva muito interessante, sendo realizado por jovens e adolescentes da igreja, que exercem, então, essa visão profissional para a glória de Cristo. Então, nós podemos, então, utilizar os nossos talentos com o objetivo, então, de levar esperança e saúde para quem precisa. Então, começar uma ação missionária, ela deve ser realizada ao começar uma ação missionária, você precisa iniciar essa ação com o apoio da sua igreja, com o apoio do seu líder, sendo acompanhado, e com esse apoio, então, você leva as pessoas a Cristo, falando do caráter e do amor de Jesus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico desse terceiro ponto, vamos abordar sobre o argumento: o que posso ser, então, e fazer? Não se esqueça de ser antes de fazer. Essa é a proposta da própria lição. Você pode observar, como propósito do pastor Jonas José de Oliveira, o autor da lição, que nós precisamos ser cristãos. Ser pessoas que servem a Cristo, que amam a Cristo, que compreendem que são igreja antes de fazer. Porque se você não entende o significado da salvação e o significado do discipulado, não adianta fazer. Mas quando você entende a obra de Cristo no seu coração e você é alvo dessa obra de Cristo e ama Jesus como o templo do Senhor, então você faz. E é fundamental você observar que na obra da salvação, a igreja de Éfeso, então, demonstra um aspecto bem interessante, que essa igreja, ela vive esse amor para a glória de Cristo. Então, você precisa ser antes de fazer. Ser cristão, ser discípulo, discípula de Jesus, examinando o seu coração nesse objetivo do discipulado, falando do evangelho para todas as pessoas. Em quarto e último lugar, como quarto ponto dessa lição, nós vamos entender agora sobre o argumento que a base de tudo, então,
é o amor. Como quarto ponto da lição, o pastor Jonas José de Oliveira descreve algo que é interessante, que a base de tudo é o amor. Quando você vai para a palavra, você observa que os discípulos seriam conhecidos pela prática, então, do amor cristão. Esse é o nosso papel. O primeiro subtópico, então, aborda sobre o amor, traduzido agora em serviço. Em uma abordagem bíblica, você vai perceber que o amor ele é traduzido em serviço, ou seja, não somente em palavras. O amor cristão ele é muito prático. Isso quer dizer que a partir da leitura da igreja de Éfeso, você vai perceber especialmente essa ação da igreja em fazer. Você faz porque você ama, você faz porque você é amado. No sentido bíblico, nós vamos entender também que, como parte do corpo de Cristo, nós ajudamos as pessoas a crescerem diante do Senhor. Então, um aspecto fundamental para sermos conhecidos e conhecidas como discípulos e discípulas do Senhor é essa ação do amor, é essa ação do serviço, é essa ação fundamental de sermos corpo de Cristo, traduzido então em serviço diante do Senhor. E nesse serviço, de forma prática, anunciamos a obra da salvação em Jesus, falando então desse amor para a glória de Jesus. Avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o amor, que é uma expressão do próprio Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito que Deus é amor. Isso faz parte da própria essência do Todo-Poderoso. Se Deus é amor, nós como discípulos e discípulas de Jesus também devemos copiar esse amor. Observe 1 João 4,11. Nesse sentido bíblico, entendemos agora que o amor ele é traduzido em serviço, como já expliquei no subtópico passado. E nessa expressão, nós então amamos a Deus quando nos preocupamos com o outro, estendendo a mão em uma visão de sermos igreja acolhedora. Igreja que trabalha uma diaconia viva, ou seja, um serviço vivo, a ideia do servir, a ideia de não somente evangelizar, mas se preocupar com aquele que precisa. O que fazia um diácono na Bíblia? Servia às mesas e cooperava com os apóstolos. Nesse sentido bíblico, nós entendemos também, de forma muito especial, que é nosso papel servir a igreja, servir as pessoas, para cooperar com aqueles que ensinam a palavra. Nesse sentido, nós amamos porque fomos amados primeiro pelo próprio Senhor. E o último subtópico do quarto ponto vai tratar agora como um argumento bem interessante. O amor que precisa também ser praticado. A prática do discipulado cristão nos ensina agora que nós precisamos praticar o verdadeiro discipulado, sermos pessoas cristãs. Isso dá testemunho da nossa fé. Nessa ideia, Deus deu para a igreja alguns utensílios bem interessantes. Deus deu para a igreja um manual, as Escrituras, a palavra de Deus. Deus deu para a igreja dons espirituais, capacitando a igreja. Deus deu para a igreja o fruto do Espírito, trazendo qualidades para a igreja. Deus deu para a igreja ordenanças para evangelizar e ensinar. Deus deu para a igreja, de forma muito especial, uma liderança nesse corpo de Cristo que agora precisa praticar esse amor para alcançar as vidas diante do Senhor. E é nosso papel sermos discípulos. Jesus mesmo disse em João 13,35 que nós seremos conhecidos por causa do amor de Cristo em nós. Esse é o nosso papel. Concluindo a lição, o pastor Jonas destaca que é importante estender a mão para quem precisa, tendo consciência que nós somos membros do corpo de Cristo. E eu espero que essa aula possa ter te edificado em Jesus. E se eu ajudei você na aula de hoje, eu espero que sim. Por favor, me acompanhe aqui pelo YouTube ou Spotify, me segue nas nossas redes sociais, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, Instagram, @JandersonNascimento. Você pode nos acompanhar, você pode acompanhar também até no TikTok e também no nosso Instagram, @FacilitaEBD. Vou ter o prazer de te receber por lá. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula sempre às 18 horas, tá? E claro,
Toda quarta-feira, às 18 horas, estou postando as lições da classe dos juvenis, onde você pode ter acesso ao nosso material para crescer em Cristo. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa primeira lição para que o Senhor te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Te agradeço, Senhor, por tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo e a tua serva que vai ministrar essa aula de uma forma muito especial. Capacita-os na tua mão, que os seus alunos possam ser edificados e edificadas em Cristo. Senhor, essa é a minha oração, pedindo que o Senhor confirme essa palavra de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito. Primeiro, Paixão pelas Almas, texto extraordinário da Editora Vida. Vale a pena você buscar esse material, você que gosta de estudar aí um pouco mais sobre as Escrituras. John Stott, Porque Sou Cristão, Editora Ultimato, um material muito interessante que traz uma perspectiva muito legal sobre o discipulado verdadeiro em Cristo. John Stott, o discípulo radical, da Editora Ultimato, vale a pena você buscar esse texto também para o teu crescimento. Dietrich Bonhoeffer, da Editora Mundo Cristão, o discipulado, um material muito legal, te traz uma perspectiva muito interessante em servir a Cristo. Editora Ultimato, o texto da Braulia Ribeiro, chamado Radical, um texto que vale a pena você compreender e ter uma visão sobre essa prática do serviço, da evangelização como Igreja de Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima quarta-feira, gente boa, onde nós vamos estudar às 18 horas a lição de número 2, onde nós vamos entender sobre essa perspectiva de depressão e como se livrar delas. Vamos trazer uma perspectiva muito interessante sobre aconselhamento cristão. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.